pessoal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma saudade imensa que eu estou de todos vocês, mas que graças a Deus, graças a essa tecnologia maravilhosa, nós podemos nos reunir, nos encontrarmos para refletir, para aprender um pouquinho mais da doutrina espírita e do Evangelho. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maicon, eu sou trabalhador voluntário da Casa Espírita Nosso Lar e vou estar trazendo para nós essa noite as reflexões que foram propostas, tá? Então, vamos iniciar nossas atividades com uma prece. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Primeiramente, agradecendo por tudo. Agradecendo por estarmos juntos. Agradecendo por estarmos tendo a oportunidade imensa de aprender um pouquinho mais do Evangelho. Rogando, pedindo o amparo da espiritualidade superior, que possa nos envolver para que possamos compreender melhor, o melhor possível, dos ensinamentos que serão trazidos essa noite. Assim, com a sua permissão, amado Mestre, nós iniciamos as atividades dessa noite. Que assim seja. Então, o capítulo proposto para a nossa reflexão nessa noite é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do não vim destruir a lei. Então, eu vou fazer a leitura do início ali e em seguida a gente vai conversando, tá? Então, inicia assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso está lá em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. São palavras de Jesus, né? Então, para a gente iniciar a nossa reflexão, a gente pode iniciar comentando das 3 revelações que Deus ofereceu aos homens. As 3 revelações que Deus nos ofereceu. Então, a primeira revelação de Deus aos homens foi Moisés, que trouxe a lei de justiça e que Deus ofereceu, através de Moisés, os 10 mandamentos, que nós conhecemos. Então, essa foi a primeira revelação de Deus aos homens. Segunda revelação foi Jesus, que veio trazer a lei de amor e cumprir as leis de Moisés, que foram dadas a Moisés através de Deus, né? Que são os 10 mandamentos. Então, Jesus é a lei de amor e veio cumprir essas leis, que é o mais importante. Então, aí nós já temos 2 revelações de Deus aos homens. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, que veio trazer a verdade e confirmar o que Jesus falou e vivenciou. Só que acompanhado da ciência e da filosofia como seu aliado. Então, a doutrina espírita veio confirmar o que Jesus trouxe, reviver o que Jesus trouxe. Porque ao longo do tempo, as bem-aventuranças, os ensinamentos, a vivência do Cristo vai se perdendo. Então a doutrina espírita vem reviver aquilo que Jesus falou e vivenciou e comprovar isso, provar através da ciência tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez. E a filosofia, né, que é o ato de filosofar, de pensar, de refletir. Então essas são as 3 revelações que Deus ofereceu aos homens até hoje. Tá? Então assim, na lei mosaica, a gente precisa fazer uma distinção das leis. E essa distinção é a chave. Eu digo que é uma chave maravilhosa para a gente compreender melhor os ensinamentos do Cristo
É uma chave essencial para compreendermos o Velho e o Novo Testamento. É uma chave que a gente precisa ter. Essa distinção. Por que a gente precisa fazer essa distinção? Porque Moisés há duas partes distintas na lei. A lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, né? Esses são os 10 mandamentos. E a lei civil ou disciplinar, que foi decretada por Moisés. Mas que lei civil e disciplinar é essa? Então vamos refletir, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Como é que era o povo na época de Moisés? Era um povo muito mais primitivo do que nós ainda. Nós somos primitivos ainda. Mas aquele povo era muito mais primitivo. Muito mais ignorante. Ignorante no sentido de ignorar o conhecimento, não ter o conhecimento. Era um povo muito mais bruto, né, vamos dizer assim. Então Moisés teve que decretar várias leis. Moisés decretou, naquela época, mais de 600 leis. Só que essas leis são as leis decretadas para disciplinar o povo, ou seja, leis civis, leis humanas. Então a gente precisa fazer uma diferença entre lei civil e lei humana e lei divina. Lei divina que Moisés trouxe, né? Que Moisés recebeu de Deus, foi os 10 mandamentos. Agora, as leis que ele criou são leis humanas. Por que a gente precisa fazer essa distinção? Muito importante. A gente vai se equivocar se a gente achar que tudo é lei divina. Por quê? As leis humanas são falhas. As leis divinas são perfeitas. Perfeitas. Não precisa mudar. Tanto que os 10 mandamentos, eles são válidos para o mundo inteiro. Para todos os planetas habitáveis. Não precisa mudar nada na lei de Deus. Agora, e nas leis de Moisés? E nas leis humanas que nós temos hoje? Só para se ter ideia, tem leis que mudam de estado para estado. Porque num estado a lei é de uma maneira, num outro estado é de outra maneira. Países têm leis diferentes. Porque são leis humanas, leis totalmente imperfeitas, criados por seres imperfeitos. Então a gente precisa fazer a distinção, tá? Separar. Só um exemplo para a gente ver a gravidade dessa situação. Como é que era no tempo antes de Moisés criar essas mais de 600 leis que ele criou? Como é que era antes? Só um exemplo bem sutil, só para a gente compreender melhor. Se o Joãozinho fosse até a casa do Pedrinho e roubasse uma ovelhinha do Pedrinho, sabe o que podia acontecer? O Pedrinho ia até a casa do Joãozinho e roubava todo o rebanho, matava toda a família do Joãozinho. Era muito desproporcional. E o que Moisés trouxe para resolver essa situação? Olho por olho, dente por dente. Tem que ser proporcional. Não que o outro tenha direito, mas tem que ser proporcional. Não pode mais. Se você foi roubado, se alguém roubou tua ovelhinha, não pode ir lá matar mais a família do indivíduo. Hoje, para nós, isso é bárbaro. Não pode, né? Hoje, para nós, não é, tem que ser... É a lei de amor que Jesus trouxe, né? A gente não pode dar o troco, né? Mas naquela época já era uma grande evolução. Então, por isso que Moisés foi decretando essas leis, para ir amenizando esse povo, para ir acalmando, para ir preparando esse povo para compreender a lei de amor que Jesus vem na sequência pregar e ensinar. Então vejamos que interessante. A gente precisa fazer essa distinção, porque senão a gente vai se equivocar quando a gente estiver lendo a Bíblia. A gente não vai... Agora, a partir desse ponto, a partir do momento que a gente começa a distinguir isso,
a gente vai compreender melhor as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Nós vamos conseguir compreender melhor o que Jesus está querendo dizer aqui, que não vim destruir a lei, né? A gente vai começar a compreender melhor. Vamos pegar um exemplo. Em várias passagens a gente já estudou, a gente já viu, em que os doutores da lei queriam fazer com que Jesus se equivocasse, né? Falar que Jesus era contra as leis de Moisés, contra as leis divinas, contra as escrituras. Por quê? Né? Devido a interesses políticos da época, a gente não vai poder entrar muito nesses detalhes, senão a gente acaba fugindo do foco. Mas é basicamente isso, tá? Então, vários momentos os doutores da lei queriam fazer com que Jesus se equivocasse com isso. Então, a gente pode pegar como exemplo um momento em que os fariseus, os doutores da lei, pegam uma moça, né, uma mulher em adultério. Elas pegam uma mulher em adultério, cometendo adultério. Elas pegam essa mulher e levam até Jesus. E falam para Jesus: Mestre, a lei de Moisés, eles falam assim: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. E na lei diz que se for pega em adultério, a pena é o apedrejamento. E vós o que diz? Ou seja, eles estão perguntando para Jesus: olha, Jesus, na lei está escrito que o apedrejamento para essa mulher aqui. Nós apedrejamos ela ou não? Por quê? Se Jesus fala que não é para apedrejar, Jesus está indo contra a lei. É isso que eles querem, que Jesus vá contra a lei. Se Jesus fala para apedrejar, Jesus está indo contra aquilo que ele está pregando. Porque Jesus, como a gente já comentou, Jesus veio trazer a lei de amor. Jesus veio trazer as reflexões da outra face, perdoar. E era isso que eles queriam, que Jesus se contradizesse. E o que Jesus responde? Atire a primeira pedra aquele que está sem pecado. Ou seja, olha a sabedoria do Cristo. Olha a sutileza. Ele não está indo contra a lei. Mas ele está ali acrescentando à lei o amor. Porque o apedrejamento é uma lei civil, que foi decretada por Moisés há 2000 anos, não, mas há muito tempo atrás. Jesus veio muito depois de Moisés. Então aquilo estava enraizado, era necessário que aquele povo evoluísse. Deixasse o olho por olho, dente por dente, não dá mais. E o que acontece quando Jesus fala que atira a primeira pedra aquele que está sem pecado? Todos saíram. Quem tinha autoridade moral para dizer que eu não tenho pecado, eu vou atirar a pedra? Então veja que a partir do momento que a gente começa a distinguir essas leis, esse é o nosso objetivo da reflexão desta noite. Que a gente consiga fazer essa distinção para a gente compreender melhor todo o contexto. Quantas vezes a gente já ouviu essa passagem em palestras, em estudos, né? E quando a gente começa a refletir, a enxergar, a distinguir isso, começa a ficar muito mais lindo o que Jesus fazia e falava. Começa a fazer muito mais sentido do que antes, né? Veja que interessante. Eles não apedrejaram ela. Agora vamos fazer um link com os dias de hoje? Será que nós hoje estamos fazendo o que Jesus nos ensinou? Ou nós estamos ainda lá atrás com a lei de Moisés? Apedrejando aqueles que cometem erro. Como é que nós estamos? Nós estamos mais para Jesus ou mais para Moisés? Quando alguém comete um erro, será que a gente já julga?
Será que a gente já apedreja? Porque aqui, pessoal, a gente tem que analisar que é um apedrejamento. Mas será que hoje a gente não pode apedrejar com pensamento, com a falta de perdão? Aqui em casa eu sempre falo para minha esposa, quando eu cometo um erro e ela vem brigar comigo, porque ela briga, mesmo sem eu merecer, mas ela briga. Eu falo para ela, mas que atire a primeira pedra aquele que está sem erro. É claro que ela dá uma olhadinha com aquela, né, com aquela expressão que não é muito seguro. Eu falei, é brincadeira, desculpa. Né? Então é interessante, né? Então a gente precisa refletir. Será que a gente está mais para Jesus ou nós estamos mais para Moisés? É muito importante essa reflexão, porque se a gente reparar no nosso dia a dia, como é que a gente está agindo diante dos erros dos outros, né? Como é que a gente está agindo, né? O olho por olho, dente por dente, tem que ficar lá atrás. Agora tem que mudar isso, tá? Tem uma outra passagem também que eu acho linda, só para a gente trazer mais um exemplo dessa questão do não vir destruir a lei. Tem uma passagem em que eles armam uma emboscada para Jesus. Então, nessa emboscada está lá os romanos, né? Os soldados romanos. Está ali a multidão do povo judeu, o povo hebreu ali, está uma multidão ali. E está os doutores da lei. E como não é diferente dessa época, eles não gostavam de pagar impostos. Pessoal, quem de nós gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. Chega o mês de janeiro, é IPTU chegando, é IPVA, é imposto de tudo quanto é lado, gente. É um desespero, né? E quem é que gosta? Agora imaginemos nós, naquela época, o povo judeu sendo dominado pelos romanos e tendo que pagar imposto para eles no habitat deles. Eles moravam ali, os romanos dominavam. E eles tinham que pagar imposto. Ainda. Então você acha que aquele povo aceitava com facilidade ter que pagar impostos? Não, né? Muito dificilmente, né? Eles não tinham benefício nenhum para pagar imposto. Eles só tinham que pagar imposto. Só isso. Então, como é que acontece essa emboscada? Os doutores da lei reuniram essa multidão, né? O povo enfurecido ali, os romanos ali também, para acalmar a multidão. E eles perguntam para Jesus: Jesus, é lícito pagar impostos a Roma? É justo? Gente, Jesus está ali, os discípulos estão ali totalmente preocupados, porque eles não sabem o que vai acontecer ali. Porque se Jesus fala que é lícito, a multidão fica totalmente contra Jesus. É lícito pagar imposto. Acabou. A multidão vai ficar contra Jesus. Se ele fala que não é lícito, os romanos estão ali preparadinhos para prender Jesus. Ó, esse aqui tá sendo revolucionário lá, a gente vai ter que prender ele. E o que Jesus responde a esse doutor da lei? O doutor da lei pergunta: é lícito pagar impostos? E Jesus pergunta: qual é a figura que está na moeda? Eles olham e mostram: é a de César. E Jesus responde: então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Gente, olha a beleza. Eu já vi essa passagem, eu já chorei várias vezes vendo em filmes, em estudos, em leituras. Eu acho lindo. Mas depois, agora, trazendo para o estudo de hoje, que é não vim destruir a lei, o que Jesus está dizendo muito mais do que a gente podia compreender. O que Jesus está trazendo aqui? Ó? Cumpra as leis humanas, porque nós estamos aqui encarnados para cumprir leis humanas também. Mas não nos esquecemos de cumprir as leis divinas. Não esquecemos de dar a Deus o que é de Deus. Veja a grandiosidade dessa resposta. Veja a grandiosidade desse ensinamento que Jesus está trazendo. E agora a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Quando a gente se acha injustiçado,
de ter que pagar tantos impostos, né? Então, cumprimos. Jesus está dizendo ali, ó, cumpras, vós deveis cumprir as leis humanas, mas cumprirmos também as leis divinas. A gente precisa cumprir as leis divinas. As leis humanas, as leis regionais são disciplinares, porque nós somos espíritos muito indisciplinados ainda. Hoje nós vivemos num mundo onde a água está escasso. Há uma preocupação global quanto referente à água. Nós pagamos caro na água e gastamos muito. Agora imaginemos nós se nós não pagássemos a água, se nós não pagássemos a luz. O quanto nós iríamos desperdiçar disso? Porque se pagando alto a gente já desperdiça. Então é necessário essas leis ainda. Eu estou trazendo um exemplo aqui da água e da luz, mas em tudo é assim. Então nós estamos aprendendo agora a cuidar do nosso planeta, a reciclar, a separar, a economizar, a não desperdiçar. Nós estamos aprendendo agora. Mas por quê? Porque há um alerta vermelho. Há vulcões em erupções. Há chuvas, há tempestades, há enchentes. Há vírus de todos os tamanhos. Então nós estamos aprendendo, como sempre, pela dor. Por quê? Porque não estamos cumprindo com as leis. Agora uma pergunta. Será que nós estamos dando a César o que é de César? Será que nós estamos dando? E será que nós estamos dando a Deus o que é de Deus? É uma reflexão. Lembramos que o nosso tema principal é não vir destruir a lei. E olha quanto profundo a gente vai viajando nisso. E esse não vir destruir a lei faz parte da nossa vida no dia a dia. No dia a dia. Então, só voltando aqui agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua aqui, ó. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e falsas interpretações. Por mais radical, reforma não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Olha como é lindo tudo isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Que Jesus, ele veio, ele não deixou de cumprir as leis de Deus. Ele cumpriu todas as leis de Deus. Mas ele veio combater as falsas interpretações. O abuso das práticas exteriores. Porque desde aquela época, pessoal, os doutores da lei que tinham mais sabedoria, mais conhecimento das leis, eles eram muito bons em conhecimento. Mas praticar a lei na sua essência, pouco se fazia. As práticas exteriores, maravilha. Mas aquelas mais profundas,
E aquelas que vêm do coração, aquelas interpretações mais profundas, que é isso que a gente está tentando buscar aqui agora, eram deixadas de lado. Ou era se cobrado do próximo e não de si, deles mesmos. Por isso que muitas vezes eles estavam atrás do Cristo. Porque Jesus estava acrescentando algo a mais. Jesus estava acrescentando amor nessa lei. Então Jesus para eles era uma ameaça. Porque eles estavam correndo o risco de perder a sua posição política, a sua hierarquia religiosa, que tinham ali vários privilégios. Então eles estavam se sentindo ameaçados. Jesus estava trazendo reflexões para a humanidade, ou seja, a humanidade precisava dar uma progredida. Por isso que várias vezes eles tentaram Jesus e trazendo sempre que Jesus não estava cumprindo com as leis, que estava indo contra as leis, sendo que todos sabiam que não. Ele estava fazendo muito mais do que isso, cumprindo as leis de Moisés, as leis regionais, as leis disciplinares, mas acima de tudo, cumprindo as leis de Deus. Então é maravilhoso. Vejamos que o foco principal nosso hoje, o objetivo principal nosso hoje né? Distinguir as leis humanas e as leis divinas. E como isso faz toda a diferença na nossa vida de agora para frente. Sempre que a gente for ler o Evangelho, participar de estudo, a gente vai fazer essa distinção e vamos conseguir enxergar melhor a beleza dos ensinamentos do Cristo. A diferença, quantas más interpretações tem se a gente não distinguir essas leis. Se a gente for trazer as leis de Moisés, pessoal, Moisés criou mais de 600 leis. Se a gente for trazer para os dias de hoje, não dá certo. Porque a humanidade já evoluiu. Pouco, mas evoluiu. O povo dessa época é um povo nós aqui no Brasil somos um povo diferente, cultura diferente, então tem que ser avaliado tudo isso. As coisas mudaram. E nós temos aí a doutrina espírita que veio reviver tudo aquilo que o Cristo falou. E só para concluir, eu vou ler aqui a parte da doutrina espírita, que diz: o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual se explica de modo fácil. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. É isso. A terceira revelação de Deus aos homens é a doutrina espírita, que vem trazer com naturalidade a vida no mundo espiritual, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, que já existia desde a época de Moisés, que já existe há milhares e milhares de anos atrás, que foi proibido por Moisés devido ao excesso que eles faziam, de comunicações que eles faziam. Moisés decretou que era proibido, porque chegou um momento que eles não faziam nada sem consultar os espíritos. Eles consultavam os espíritos para tudo. Mas hoje a humanidade chegou numa condição intelectual, pelo menos, de compreender, de enxergar melhor.
a vida no mundo espiritual e que isso vai nos trazer muito conforto, vai nos trazer muitas ferramentas para lidar com os momentos difíceis que nós estamos vivendo hoje. No mundo onde está passando por uma transição planetária, passando de prova e expiação para regeneração. E olha que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo. Então, nós podemos fazer algumas perguntas, porque muitas vezes a gente não sabe como agir diante de tantos conflitos que estamos vivendo, diante de tantas dificuldades que estamos passando. Muitas vezes nós ficamos sem saber o que fazer. E existe, e tem um macetezinho. Quando nos depararmos com situações difíceis, nós podemos refletir: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria se tivesse reencarnado? Será que Jesus usaria máscara se ele tivesse reencarnado? É claro que sim. É uma lei sanitária, disciplinar, necessária para o momento que nós vivemos hoje. Será que Jesus respeitaria o isolamento social? Distanciamento social? É claro. É uma lei disciplinar, é uma lei necessária. Jesus cumpria as leis. Sempre cumpriu. E Jesus, só para a gente concluir nosso raciocínio, e espero que todos consigam profundamente levar essa chave, que é essa distinção das leis, que todos possam levar para suas vidas, que isso auxilie nos grupos de estudo, nas palestras que nós vamos assistir, vamos participar, que isso possa fazer efeito em nossas vidas. E eu gostaria de focar, que Jesus resumiu todas as leis em duas. E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O dia que nós introduzirmos isso no nosso coração, no nosso dia a dia, com certeza nós estaremos cumprindo com as leis. Com certeza nós estaremos no caminho correto. Porque o Cristo já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por mim. Então se você está com dificuldade, está em dúvida, pergunta para Cristo: o que queres que eu faça? Pergunte para você: o que Jesus faria no meu lugar? Pergunte para você: o que Jesus faria se estivesse na minha situação? Será que ele perdoaria aquele que me magoou? Será que ele daria outra face para aquele que me ofendeu? Que nós possamos levar para a nossa vida esses ensinamentos. Agradeço imensamente a atenção de todos e que nós possamos cumprir as leis, pois, como diz o Cristo, não vim destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento. Que Deus abençoe a todos. Encerramos rogando a Deus, a Jesus, que abençoe não só a nós, mas a toda a humanidade, que necessita tanto do carinho, da misericórdia de Deus, para superarmos as dificuldades.
Abençoa-nos, Senhor, com seu amor, com sua sabedoria, para que possamos em Ti espelhar. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.